Terminou o prazo, Maiara, para que as companhias aéreas Azul, Latam e Gol respondessem, melhor dizendo, a uma notificação do Procon aqui de São Paulo. O órgão questionou as empresas sobre o grande número de voos cancelados, de clientes prejudicados por causa dos casos de Covid-19 e gripe entre os funcionários. A gente vai saber um pouco mais sobre essa ação. Estamos em contato com o diretor executivo do Procon São Paulo, Fernando Capês. Capês, muito bom dia. Obrigado aqui por atender a Band News FM. Já está na linha um tempinho, então peço desculpas e agradeço também pelo tempo. Eu queria começar perguntando o seguinte: se o Procon já recebeu alguma resposta dessas companhias aéreas e trazer para o assunto assim, porque vendo de fora, me parece que não se tem muito o que fazer, já que os casos são muito grandes, né, de Covid e de gripe entre esses funcionários. O Procon vê de maneira diferente, quer dizer, dá para dar um suporte maior para o consumidor, ainda que esse número de afastamentos seja tão grande? Bom dia. Muito bom dia, Ivan, bom dia, Maiara. Eu estava até ouvindo aqui o desabafo daquela moradora. Só antes de responder a sua pergunta, o Procon fez várias reuniões com os diretores do Banco Central, inclusive com os que criaram o Pix, reuniões junto com o delegado-geral de polícia, e nós temos várias recomendações que não foram acatadas. E uma delas é proibir transferências acima de R$1.000 para contas que estiverem cadastradas há menos de 24 horas, o que frustraria golpes e essas ações violentas. Mas o Banco Central finge que não houve, lamentavelmente. Então é razão da moradora reclamar e da Band ecoar isso. O Pix precisa ter novos regramentos, porque está gerando muito crime. Bom, com relação às companhias aéreas, a questão é a seguinte: os cancelamentos de voos estão ocorrendo por motivo de força maior. Em outras palavras, não é por culpa das companhias aéreas que está ocorrendo, por causa da Covid, do estado de calamidade pública, da contaminação da tripulação e pilotos, da determinação das autoridades públicas, e em razão disso tem havido um grande número de cancelamentos. O que acontece nesse caso? Ninguém tem que pagar indenização por danos morais para ninguém, porque ninguém teve culpa no cancelamento. No entanto, o consumidor tem o direito de escolher entre o reembolso da passagem que ele pagou ou a remarcação do voo. É a opção do consumidor. Não paga indenização, porque ninguém teve culpa, mas tem que devolver o dinheiro ou remarcar o voo. A questão é a seguinte: até 31 de dezembro do ano passado, até 31 de dezembro de 2021, estava em vigor uma lei que ajudava as companhias aéreas, que é a lei da pandemia, a lei 14.034 de 2020. Essa lei, feita para ajudar as companhias aéreas por causa da pandemia, dava a elas o prazo de 12 meses para devolver o dinheiro para o passageiro, para o consumidor. Essa lei expirou, não vale mais, ela acabou em 31 de dezembro do ano passado. A partir de 1º de janeiro desse ano, está em vigor o artigo 35 do Código do Consumidor e o artigo 29 da Resolução 400 da ANAC. E o que eles dizem? Agora, como a lei não vale mais, o passageiro, o consumidor, tem direito ao reembolso imediato e não precisa esperar 12 meses. O dinheiro tem que ser devolvido imediatamente. Agora, o que quer dizer imediatamente? O artigo 29 da Resolução 400 da ANAC diz: no prazo de até 7 dias da solicitação. Resumindo, cancelado o voo por motivo de Covid, por motivo de força maior, o consumidor tem duas opções: pedir o reembolso no prazo máximo de 7 dias ou pedir a remarcação da passagem. Nesse caso, tem que analisar se era tarifa promocional, tarifa cheia, se tem algum tipo de despesa, tem que esperar datas disponíveis de voos. Enfim, é isso que está valendo hoje. Talvez até fosse o caso, se realmente essa variante Ômicron perdurar, e parece que vai, de se fazer uma nova legislação para ajudar as companhias aéreas. Hoje tem que devolver em 7 dias o dinheiro do passageiro. E aí, no caso, se não for devolvido esse dinheiro, entra na justiça, Capês? Qual que é a orientação, então, para essas pessoas? Porque, às vezes, me dá a impressão que elas passam
as companhias aéreas passam numa boa, né? Muitas vezes a demora na justiça, as pessoas desistem. Então, nesse caso, se não devolver, dá para entrar nas pequenas causas? Como é que faz? Olha, Mayara, muitas destas empresas, muito cuidado, principalmente com as estrangeiras, as companhias aéreas estrangeiras. Algumas estão fechando até os escritórios no Brasil, para não serem responsabilizadas. Mas, em geral, o passageiro deve tentar um contato com a empresa, em primeiro lugar. Geralmente não consegue. Em alguns casos até a empresa atende, mas geralmente não consegue. Aí tem que vir ao PROCON, é o primeiro passo. Quem está em São Paulo é muito fácil, é só acessar pelo Google PROCON SP. Quem estiver nos vendo, atrás de mim no logo já está escrito PROCON SP. Vai abrir a página do PROCON, ele faz uma reclamação eletrônica no prazo de 2 minutos. Em 2 minutos ele fez a reclamação, não mais que isso. Recebe o número de protocolo e aí o PROCON vai cobrar da companhia aérea. Por que o PROCON tem normalmente eficiência nisso? Porque se a companhia aérea descumpre o que a lei determina, que é o reembolso, ela incorre numa prática abusiva. E o PROCON aplica uma multa, que pode chegar até 11 milhões de reais, 11 milhões e 600 mil reais. Então, o PROCON tem um instrumento de pressão para fazer a empresa pagar. Agora, se ela não quiser pagar e sofrer a multa, aí o consumidor tem que entrar na justiça, porque o PROCON não tem o poder de determinar o pagamento, de penhorar, de tirar o dinheiro da companhia e entregar para o passageiro. Ele notifica, de certa forma, ele ameaça aplicar uma multa, eu não queria usar essa palavra, mas ele tem o poder de coerção, e se ela não pagar, ela é multada. Então, normalmente, em 81% dos casos, elas têm pago quando a reclamação é feita para o PROCON. PROCON SP, faça valer os seus direitos, e é gratuito, não paga 1 centavo e é rápido. Bom, tem muitos ouvintes aqui, Capês, falando de outros assuntos, também mais relacionados a cancelamento. Não sei se é a mesma legislação, se é o mesmo procedimento, mas, por exemplo, a gente está vendo muito show cancelado, muito evento cancelado, esses shows que muita gente compra com antecedência, os ingressos, e também são casos excepcionais, né, que é a pandemia interferindo na relação de consumo, né? Olha, realmente é uma pena. As autoridades todas se prepararam, inclusive as autoridades sanitárias, para o fim dessa pandemia, ou realmente uma redução drástica dessa pandemia agora para 2022. A economia estava começando a retomar o seu curso. Mas essa variante da Ômicron, que começa a se espalhar por todo mundo, está provocando algo para o qual as autoridades não estavam preparadas. Então, o que acontece nos eventos? A lei que regulava isso era a lei que ajudava as empresas. A lei feita para a pandemia, para que as empresas não quebrassem. É a lei 14.046, de junho de 2020. Essa lei proibiu o reembolso. Até era uma cláusula uma regra meio duvidosa, mas proibiu o reembolso. A pessoa era obrigada a remarcar o evento. Essa lei expirou, ela não vale mais. Ela valia até 31 de dezembro do ano passado. Agora aplica o Código do Consumidor. E o que diz o Código do Consumidor? Reembolso, devolve o dinheiro ou dá uma carta de crédito para você reaproveitar aquele evento. Ocorre que muitas empresas e eventos não conseguem devolver. E aí cria-se um problema e o PROCON tem que mediar. No caso dos cruzeiros, realmente foi muito triste. Todos os pacotes já vendidos, as empresas retomando. Ali, para você entrar num cruzeiro, é obrigado a mostrar o teste negativo, e de todos os dias é feita uma testagem de 15%, ali, não só da tripulação, mas dos passageiros que se encontram. É muito seguro. A Anvisa fez esta recomendação, houve o cancelamento, e agora as empresas têm que devolver o dinheiro ou remarcar. Estão devolvendo e o PROCON tem acompanhado isso. Pesaroso, porque a gente sabe como é difícil para essas empresas retomarem as suas atividades, mas está aí a lei e cabe ao PROCON defender o consumidor e vai exigir o reembolso nos termos da lei. Bom, ouvinte, então além de cobrar os seus direitos junto aí às empresas, vamos cobrar também os legisladores, porque é o que parece,
as leis que foram feitas acabaram o prazo, mas a pandemia não acabou, a gente precisa de novas orientações, né, para que esses casos sejam resolvidos rapidamente. A gente agradece aqui ao diretor executivo do Procon São Paulo, Fernando Capês, dando aí as orientações. Tem bastante gente elogiando aqui o trabalho do Procon, que é fácil ali digital, fazer a denúncia e tudo mais. Então, olha, você que está precisando, a gente não consegue, infelizmente, a gente não tem tempo para abarcar tudo que vocês perguntam aqui. Vocês podem entrar no site do Procon São Paulo, procon.sp.gov.br, e lá você consegue as informações do que você pode fazer e como fazer a sua denúncia. Fernando Capês, muito obrigada, viu, mais uma vez pela atenção com a gente e também com os nossos ouvintes. Muito obrigado, um abraço a vocês e aos seus ouvintes.